Olá, pessoal. Sou a professora Delice Ferreira. Vamos dar início à nossa explicação de algumas questões da nossa atividade. Hoje à tarde nós tiramos algumas dúvidas e agora nós vamos explanar algumas coisinhas. Na questão 43, nós vamos falar sobre operação com raiz dentro de raiz. Então, vocês analisem aí. Você tem raiz quadrada de 13, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 4. Vocês vão iniciar a resolver de trás para frente. Então, primeiro você vai resolver quem é raiz de 4, tá? Então, raiz de 4 é 2. Então, você vai ter aqui 2 mais 2. Por isso que surgiu novamente aqui raiz de 4, porque você resolveu, raiz de 4 é 2, depois você tem 2 mais 2, 4. Aí você observe que isso aqui foi tudo escrito novamente. Era isso que eu estava querendo dizer. Escrevam tudo e resolvam somente isso. Se aqui, por exemplo, fosse uma potência, você resolveu a potência, tá bom? Então, aqui, raiz de 4 é quanto? 2. Aí você tem 7 mais 2, 9. Aí aqui você tem raiz de 13 mais raiz de 9. Raiz de 9 é 3. 3 mais 13, 16. Raiz de 16 é 4. Então, a observação que eu tenho para fazer é o seguinte: sempre resolvam de trás para frente. Não importa se você tem potência, tá? Se o índice aqui é 2 ou 3. Se for 3, vocês têm que lembrar que o número aqui ele tem que se repetir 3 vezes, o número que vocês escolherem. E vocês vão escrevendo sempre a parte anterior, tá bom? Essa é a observação que eu tenho que fazer dessa questão. Já a questão de 45 a 50, vamos lá. Essas questões são questões de raiz fracionada, né? Raiz com fração. Então, essas frações aqui, elas estão com raiz. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a raiz do número de cima e tenho que tirar a raiz do número de baixo. Lembrando sempre do meu índice. Então, aqui eu coloquei para a gente lembrar. N é o índice, A é o radicando e B é o resultado. B é a sua raiz. O resultado vai depender do índice, não é isso? Porque o índice que vai dizer quantas vezes o radicando se repetiu. Se ele repetiu 2, 3, 4, 5. E aí eu vou analisar para poder achar o valor da minha raiz quadrada. Então, quando ela está aqui em fração, primeiro eu resolvo separado. Eu tiro a raiz do denominador e tiro a raiz do numerador. Então, raiz de 9 é 3, raiz de 25 é 5. Aqui é a mesma coisa, raiz quadrada de 81 sobre 100. Vou tirar a raiz quadrada de 81, a raiz quadrada de 100, tá bom? Raiz cúbica de 125 e de 1000. Ótimo. Vou tirar a raiz cúbica de 125 e vou tirar a raiz cúbica de 1000. Então, aqui eu já tenho que lembrar que o número se multiplicou 3 vezes para poder dar 125. Então, é 5. 1000, raiz cúbica de 1000. O número também se multiplicou 3 vezes para poder dar o valor da minha raiz. Aqui, raiz quarta de 2 sobre 81. Ótimo. Aí eu escrevo raiz quarta de 2, raiz quarta de 81. Só que aqui no raiz quarta de 2, eu não tenho um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dê 2. Então, eu deixo essa minha raiz quadrada do mesmo jeito que ela está. Só que aqui em raiz quarta de 81, eu tenho, é 3. Então, o meu numerador ficou sem resolver, porque não existe. E o número 3 foi o resultado da raiz quarta de 81. Então, aqui é o meu resultado final. Quando ela está em números decimais, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar em fração. Então, aqui eu tenho 2 números após a vírgula, denominador é igual a 100. Tá? Eu tenho 169 sobre 100. Lembrando que o meu índice aqui é 2. Então, aqui eu fiz uma fatoração. Fatorei 169 e fatorei 100. Tá bom? Aí, nesse caso aqui,
Tem uma propriedade que diz que se meu expoente for igual ao meu índice, eu posso eliminar. Então, nesse caso aqui, foi eliminado. Eliminei o número 2 e eliminei o meu símbolo da raiz quadrada. Então, só ficou o número 13. Nessa fatoração aqui, eu tenho 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. O meu índice é igual ao meu expoente, então eu elimino os índices e elimino a raiz. Eu só vou ficar com 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Aí aqui eu tenho 13 sobre 10. Vou transformar em número decimal. Se eu só tenho 10, só tenho um zero aqui, eu só posso ter um número após a vírgula. Aqui nesse caso, 5,76. Primeiro eu transformo. Aí vai ficar 576 sobre 100. Vou fazer a fatoração de 576. Quando eu falo fatoração, é você tirar o seu MMC, fazer a sua decomposição. E aqui de 100. De 100 a gente já sabe que já fizemos no anterior. Aí de 576 eu achei 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Aquela mesma propriedade. Quando o expoente é igual ao índice, eu elimino. Então, saí eliminando todos os expoentes e tirei o meu radical, sobrou isso aqui. E aqui eu faço 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Aqui embaixo já tenho 10. Depois eu faço a transformação, fica 2,4. Nesse caso aqui, 17,64. Eu tenho dois números após a vírgula, então meu denominador vai ser 100. Tenho o número 1764, faço a decomposição. E aqui eu tenho 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 7 ao quadrado, se multiplicando entre si. Aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Elimino meus expoentes, porque é igual ao meu índice. Excluo meu radical. E aí eu tenho 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Aqui, 2 vezes 5, 10. Nesse caso aqui, é 10, eu só tenho um zero, então eu só posso ter um número após a vírgula. Questão 46. A questão 46 é uma operação. Aí você tem uma potência com expoente negativo, você tem uma fração, você tem raiz, tá? Então, é a junção de coisas que nós estudamos. Eu vou lembrar para vocês aqui como é que se resolve fração com denominadores diferentes, porque nos finalmente vocês vão utilizar sempre esses quesitos. Então, aqui eu tenho 3 décimos menos 4 quintos, mais 1 meio, menos 18 sobre 10. 18 décimos. A primeira coisa que aconteceu aqui foi o seguinte. Eu tirei uma MMC de 10, 5, 2 e 10, deu 10, tá bom? Só que, nesse caso, eles dividiram as frações. Eles dividiram 3 sobre 10, 4 por 5. Não. Pessoal, só pega um método aí, tá bom? O seu MMC é 10, então vocês vão ter um novo denominador. Agora eu entendi o que eles fizeram aqui. Um novo denominador. O que é que vocês vão fazer? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, tá aqui, ó. 10 dividido por 10 tá 1, é esse 1 aqui, vezes 3, que é o seu numerador. 10 dividido por 5 é 2, tá aqui. Aí vocês vão pegar o 2 e multiplicar pelo 4, que é o seu numerador. 10 dividido por 2 dá 5. 5 multiplicado por 1, que é o seu numerador. 10 dividido por 10, que dá 1, olha ele aqui. E 1 vai multiplicar o 18, que é o seu numerador, tá bom? Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 18, 18. Observe que eu não mexi nos sinais dessa operação. Os sinais da operação a gente nunca mexe. Aí você tem aqui 3 menos 8 mais 5 menos 10. O resultado dessa subtração é menos 18, tá bom? Menos 18 sobre 10. Simplificando por 2, aí você tem 18 dividido por 2, 9. 10 dividido por 2, 5. Eu só queria relembrar o fato da decomposição aqui do MMC
dos números diferentes, tá? Vocês não podem nunca esquecer desse detalhe. Encontrou a operação com denominadores diferentes, tem que tirar o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Potência com expoente negativo tem que transformar em fração. Então, vocês têm potência com expoente negativo, a primeira coisa é transformar em fração. Depois, você vai resolver a raiz fracionada. Esse é o passo a passo da questão. Primeiro, vocês vão resolver a potência com expoente negativo. Depois, vocês vão resolver a fração, resolver a raiz fracionada aí. Depois, vocês vão tirar o MMC, tá? Não esquecendo que o novo denominador divide pelo denominador antigo e multiplica o resultado pelo numerador. E depois vocês vão finalizar a conta de vocês. Se tiver multiplicação, lembre-se que multiplicação de fração, você vai multiplicar numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. Se você tiver divisão de fração, você vai repetir a primeira, mudar o sinal de divisão para multiplicação e inverter a segunda, tá bom? Essas são as dicas dessa questão. Questão 47 e a 49. A questão 47 é isso aqui que vocês estão vendo. Vocês vão fazer a decomposição dos números para verificar se eles são quadrado perfeito. Vocês vão fazer o MMC, depois vocês vão analisar os fatores e vocês vão ver se eles são quadrado perfeito. Só é quadrado perfeito quando os expoentes dos fatores são pares. Então, observe aqui. Essa decomposição, o 2 se repetiu 5 vezes e o 5 só repetiu uma. Nesse caso aqui, o número 160 não é um quadrado perfeito, porque os expoentes dele não foram par. No caso do número 6.075, você tem 3 elevado a 5 vezes 5 elevado a 2. 5 ao quadrado. Então, também não é um quadrado perfeito. Só vai ser quadrado perfeito quando os expoentes foram todos pares. Ao MMC, você só pode fazer a decomposição pelos números primos. 2, 3, 5 e 7. São os mais utilizados no caso do MMC. Na questão 49, você tem lá os números. Aí vocês vão fazer essas decomposição e vão escrever eles dessa forma que está aqui, tá bom? A questão 52 e 53 é um fator novo, então eu deixei bem detalhado. Quando você tem um número x aqui, que é um número qualquer, e você está vendo esse número elevado a uma fração, você vai transformar esse número numa raiz quadrada. Aí vocês vejam, a sua base vai ser o quê? O seu radicando. O seu denominador vai ser o seu índice. E o seu numerador vai ser o seu expoente, tá? Onde B vai ser o índice, X o radicando, A o expoente do radicando, o símbolo vai ser o radical na expressão. Então, você tem X elevado a 2/3. Vamos lá. O X vai vir para dentro da sua raiz quadrada. O 3, que é o seu denominador, vai vir para o índice. E o 2, que é o seu numerador, vai vir para o expoente. Então, aqui nós temos 36 elevado a 1/2. 36, que é a sua base, vai ser aqui, ó, sua base no radicando. O seu denominador vai ser o seu expoente, seu índice, tá? O denominador vai ser seu índice. E o seu numerador vai ser o seu expoente. Aí, aqui eu tenho raiz quadrada de 36, que é 6. 8 elevado a 1/3. O 8 vem para dentro do símbolo, o 3 vem para o índice e o 1 vem para o expoente. Então, você tem raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Aqui você tem 2 elevado a 3/2, né? Então, 2 vem para dentro do seu radical. O seu denominador é o seu índice e o 3 é o seu expoente. Nesse caso aqui, eu só resolvi a potência. 2 ao cubo igual a 8, ficou raiz quadrada de 8. De forma geral, temos A, que é a sua base da sua potência aí, vai ser o seu radicando, vai vir para dentro da raiz. O seu denominador vai vir para o seu índice e o seu numerador vai vir para o seu expoente. Continuando. Agora é o contrário. Para transformar uma raiz em uma potência, primeiro escrevemos o radicando,
2, elevamos o radicando a unidade dividida pelo índice da raiz. Olha os exemplos. Você tem uma raiz quadrada de 12, né? 12 vai ser a sua base. O índice aqui é o quê? 2 vai ser o seu denominador. E ele está elevado a 1. Então, 1 vai ser o seu numerador. Raiz quadrada de 3. 3 é a sua base. O índice aqui é 2. E o seu expoente é 1. Raiz cúbica de 4. 4 é a sua base. O índice aqui vai ser o seu denominador, 3. E ele está aqui elevado a 1, vai ser o seu numerador. Raiz a quinta de 22. 22 é a sua base. O índice 5 aqui vem para o seu denominador. E o 1 é o seu numerador. Aí aqui já tem outras. Raiz quadrada de 16 ao quadrado. O seu radicando aqui é o 16, vai ser sua base. O seu índice é 2, vem para o seu denominador. O seu expoente é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, 16 elevado a 1 é 16. Raiz cúbica de 27. Aí você tem. Aqui nesse caso, eu decompus o 27. Aí ficou 3 ao cubo. 3 vai ser... O que é decompor, professora? Faz uma MMC de 27, tá? Aí os seus fatores vai se repetir 3 vezes. Aí você vai ter 3 ao cubo. Aí 3 vai ser sua base. O índice vai ser o seu denominador. E o seu expoente vai ser o numerador. 3 dividido por 3, 1. 3 elevado a 1 é 3. Raiz quadrada de 16. Fiz a mesma coisa. Peguei o 16, fiz o MMC, encontrei 2 elevado a 4, tá bom? Aí o 2 vai ser aqui sua base, o seu índice vai ser o número 2, e o seu numerador vai ser 4. Aí 4 dividido por 2, 2. 2 aqui ao quadrado vai dar 4. Terminem as atividades. Espero que tenha ajudado essa aula de explicação. Bom final de semana. Até semana que vem.